Eu até agora não sei se eu odiei muito ou se eu amei muito esse livro. Ela é basicamente uma Scooby-Doo mirim. Alugou um triplex na minha cabeça. Oi, gente, bem-vindos a mais um Lidos do Mês. O vídeo de agosto quase saiu em outubro, mas aqui estou eu. Sem mais delongas, em agosto eu terminei de ler a trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas. Foram 2 livros. Boa Garota, Segredo Mortal e Boa Garota Nunca Mais. Eu já adianto que os 3 casos são independentes, caso você se interesse por um livro, mas não se interesse pelo outro. Mas, no final das contas, no terceiro livro, a autora ela fez um excelente trabalho amarrando todos os livros, todos os casos, todas as consequências emocionais e psicológicas que aconteceu na personagem. Então, assim, vale a pena conferir tudo. Caso você não saiba, a trilogia acompanha a perspectiva da personagem Pippi. Ela é basicamente uma Scooby-Doo mirim. E é isso, as pessoas ficam chateadas com ela. Ela fica se metendo no assunto todo. No segundo livro da série, a gente vai acompanhar a resolução de um caso de desaparecimento do Jamie Reynolds, que é o irmão de um dos melhores amigos da Pippi. Irmão esse que vai lá e implora pra Pippi ajudar a achar o Jamie, porque, mais uma vez, a polícia está sendo extremamente incompetente e não tá ligando de jeito nenhum pra esse personagem. A gente até tem uma explicação de que é porque o Jamie, ele já desapareceu antes e depois voltou, como se nada tivesse acontecido, mas assim, vou entrar nesse assunto. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, apesar de eu ter meus pontos. Eu adorei que a resolução do caso, ele tem influência do podcast, ele tem influência da opinião pública. Eu acho que esse foi o aspecto que, assim, mais me fez gostar desse livro. E, além disso, o desenvolvimento de personagem é muito forte, muito forte. As ações da Pippi têm consequências graves no emocional dela. E isso vai só agravando a cada caso. Mas sobre a incompetência policial. O que no primeiro livro era até que justificado, por N razões, a partir daqui, ela passa dos limites e é só ladeira abaixo. Além disso, a gente tem, de novo, uma passada de pano nervosa pros amigos da Pippi. Nervosa. E isso é um aspecto que me incomoda na personagem, porque as reflexões dela são muito voltadas pro senso de justiça que ela tem. Mas no final do dia, se um amiguinho dela fizer merda, ela vai falar: ai, não, mas ele não tinha intenção. No terceiro livro da série, o sucesso do podcast da Pippi rendeu pra ela um belíssimo Dom Stalker. Dá pra falar que esse livro é dividido em 2 partes. Inicialmente, a gente tem a investigação. E tem uma pegada de suspense psicológico, assim, gigantesco. Você realmente fica aflito com esse cara que tá mandando essas mensagens cada vez mais sinistras pra Pippi. E pasmem, a polícia não faz nada. E a segunda parte é, efetivamente, depois que a Pippi descobre quem é o bendito do cara. E foi aí que eu me perdi, infelizmente. Mas vamos com calma. Tenho que enfatizar aqui. Apesar de eu ter dado 3 estrelas no último livro, toda a saga, ela vale muitíssimo a pena. Ela é muito sensacional. O final é extremamente ousado e eu aplaudo de pé a escolha da autora de seguir com esse final. É um pouco cômico, mas eu não posso falar porque que eu achei isso, porque seria spoiler. E o que eu posso falar é um final que você vai amar ou você vai odiar. Por sua conta e risco. O que realmente fez o terceiro livro cair no conceito pra mim não foi exatamente o final dele, mas a construção dele. Aqui, a Holly Jackson, ela precisou sair um pouco do padrão que vinha acontecendo, que basicamente era, a gente tem uma investigação, no final rola uma treta reveladora, e a gente tem a conclusão, as consequências do que acontece com a personagem. No terceiro livro, não. A gente tem essa treta reveladora quase que no meio, é tipo um pouco depois do meio do livro. E depois disso, ela apenas se estende na resolução desse problema. Eu acho que o maior BO disso é que em nenhum momento você acredita que vai dar errado. Chega num ponto ali que você fala, tá, beleza, eu já entendi qual vai ser o final, pode ir pro final, já entendi tudo. Mas não, a gente é obrigado a ficar detalhe por detalhe de como cada coisinha aconteceu, de como cada coisinha foi resolvida. Aí ela tenta trazer algumas nuances, de tipo assim, nossa, talvez vai dar errado por causa disso, mas tipo assim, você nunca acredita que vai dar errado. Depois eu li A Paciente Silenciosa. Esse livro até que é bem famoso por causa do plot twist dele. Então eu devo adiantar, é real. O plot twist é realmente sensacional. Se você tá buscando um livro com plot twist, esse é o seu livro. Aqui a gente vai acompanhar principalmente o ponto de vista de um terapeuta chamado Theo. E ele está determinado a ajudar a paciente silenciosa, a Alice. O que aconteceu com ela é um mistério, porque basicamente um dia ela foi encontrada dentro de casa com o marido morto a tiros, feitos pela própria arma deles. Então, tudo dava a entender que tinha sido ela. Mas ninguém entendia por quê. Desde então ela nunca mais falou, então o juiz decidiu realmente culpar ela, até porque ela nunca se defendeu e ela era a única na cena do crime, mas em vez dela ser jogada na prisão, ela foi jogada num hospício. Esse livro é um livro muito, muito bom. Desde o início ele te dá sinais do que tá acontecendo, o negócio tá na sua cara, você não consegue entender, até que você entende, você fica, meu Deus do céu. Além disso, eu amei a descrição dos sentimentos dos personagens, eles têm sentimentos fortes, bem passionais, mas parece que isso é o máximo de personalidade que a gente recebe deles. É quase como se a Alice e o Theo fossem o mesmo personagem.
E além disso, ele é um livro meio lerdo, os acontecimentos não são muito frenéticos, eles não são muito chocantes, eles são acontecimentos até que, tipo assim, mornos, mas que vale muito a pena a espera, vale muito a pena você passar por essas descrições desses sentimentos, você se sente um pouco, assim, hipnotizado, mas não é uma coisa, assim, muito maluca, muito, tipo assim, nossa, vai te chocar o tempo inteiro, sabe? Aí eu li, como quem não quer nada, a outra, da Mari Kubica. Esse aqui não foi indicação nem nada, eu simplesmente tava olhando capas de livros, me interessei, eu vi que ele ia ter uma adaptação pra Netflix. E aí eu fui ler. No final das contas, estou muito curiosa com essa suposta adaptação da Netflix, porque assim, já faz anos que anunciaram isso e até agora nenhuma novidade. Mas eu estou extremamente curiosa de como que eles vão fazer essa adaptação. Porque assim, realmente é uma história boa pra uma adaptação pra uma série, mas ela tem suas nuances. Enfim, esse livro é contado pela perspectiva da Sage. Inclusive, eu adoro esse nome, porque parece o meu nome. A Sage se mudou pra um lugar com a família dela, marido e filhos. Esse é um aspecto muito legal, porque é bem difícil você ver um suspense que tem realmente uma família envolvida. E esse lugar é literalmente uma ilha. Se você perder a última balsa, você literalmente fica preso durante horas nessa ilha. E daí que ela mal vai chegar e a vizinha dela vai ser assassinada. E dado esse aspecto da ilha, ela sabe que o assassino com certeza é um morador. Esse livro é um livro sólido. A Mari Kubica visivelmente escreve bem. Ele não tem ponta solta, ele não tem coisas inacreditáveis, mirabolantes. Mas em compensação, isso resulta num livro meio previsível demais. Pelo menos pra mim, na primeira pista que ela deu sobre o que estava acontecendo, eu já tinha entendido. Isso não é necessariamente ruim, eu só acho que esse livro ele tem mais uma vibe de drama do que necessariamente um mistério, que você vai realmente ficar curioso pra saber o que aconteceu, quem fez e etc, etc. Além disso, eu gostei muito do final, gostei muito desse aspecto de ter a família dela, o final é muito fofo. Mas eu dei 3 estrelas justamente pelo tédio, descobrir logo no início o que estava acontecendo. Não porque necessariamente a história é ruim ou algo do tipo. Inclusive, eu pretendo ler mais livros da Mari Kubica, mas eu penso em com essa vibe de provavelmente vai ser mais puxado pra um drama do que realmente, tipo, um grande suspense, um grande plot twist. E por fim, eu li um negócio que, assim, alugou um triplex na minha cabeça. Eu até agora não sei se eu odiei muito ou se eu amei muito esse livro. Porque no final das contas eu fiquei obcecada por essa história. Eu fiquei dias pensando nela, e em partes é por causa da baixa qualidade de alguns aspectos, eu tenho ciência disso. Mas no fim de tudo, eu fui pega. Eu comecei dando 3 estrelas, aí eu fui pensando, ruminando o que eu tinha acabado de ler, e aí eu falei, não, 2 estrelas. Depois eu falei, não, 1 estrela, e no final eu comecei a voltar tudo de novo, como quem nunca é nada, até os 3 estrelas, porque realmente, tipo assim, o aspecto emocional, acho que pegou mais. Tipo, o apego que eu fiquei com esses personagens, assim, pegou mais na hora de fazer a avaliação desse livro, sabe? E o livro é Um Pacto de Silêncio, da autora Sharon Bolton. Basicamente, nós temos 6 amigos lindos, populares, com futuros brilhantes e especialmente sacanas. Até que um filho de Cristo tem a ideia de começar um desafio, em que cada um tem que correr a trocentos milhões por hora num carro, na contramão. Pela brisa da adrenalina mesmo, sabe? E qual que é o negócio desse livro que me pega muito? Desde o início, nas primeiras páginas, a autora vai virar pra você e vai falar assim, ou até mesmo na sinopse, vai virar e vai falar assim, olha, vai dar merda, alguém vai levar a culpa por todo mundo, e essa pessoa, ela vai pedir grandes favores. Ou seja, a Megan, que é a única que não é realmente rica entre os 6, mas ainda assim com um futuro brilhante, ela vai tomar a culpa por esse crime. E a condição dela é que cada um deles realmente vai dever um grande favor pra ela, que pode ser literalmente qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Tá, e eu acho que é por isso que esse livro foi especialmente insuportável pra mim. Principalmente nessa primeira parte, porque eu fui muito na vibe de, tipo assim, nossa, barraco, o que será que ela vai pedir? Não, mas não, mas não. A gente fica umas belas de umas páginas só acompanhando os bonitinhos correndo, aí não dando em nada, aí ele corre, não dá em nada, aí ele discorre, não dá em nada, aí ele corre e dá muita merda, é uma cena horrível, chocante. E aí você fala, ah, beleza, agora vamos pra treta. Não, você ainda tem que acompanhar o interrogatório, depois você ainda tem que acompanhar ela sendo condenada, aí você tem que acompanhar os bonitinhos correndo de paparazzi, e você falando assim, pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus, curta essa história, por favor. É uma relação de amor e ódio, porque assim, chegando no capítulo que ela realmente revela quais foram os pedidos dela. Esse capítulo, assim, ele é sensacional no quesito barraco. Você realmente fica, meu Deus, que menina louca, que maluca. Mas daí tem um aspecto que os personagens, eles são extremamente podres. É literalmente podridão crônica. E eles se esforçam pra tal e não tem uma motivação muito grande. A única justificativa que a gente tem no livro é, ah, eles são assim.
Até aí, tudo bem, nada te impede de escrever um personagem que ele é assim e ponto. Mas por causa disso, eu fiquei o livro inteiro pensando, tá, mas qual que é o ponto? Qual que é o ponto dessa história? O que ela vai me contar? Tipo assim, o ponto é eu simpatizar com a Megan e querer que ela se vingue e querer que ela saia por cima? O ponto é contar uma história moral de tipo assim, olha, não seja igual essas pessoas. Fiquei boiando. Sei lá, é um livro maravilhoso, porque eu fiquei indignada. E além de tudo, você quer fazer o personagem que, tipo assim, não tem motivação, ele só é ruim. Beleza, mas ainda por cima tem personagem ali no meio, tem um personagem ali. E as ações dele é, tipo, extremamente incoerente, extremamente incoerente. E aí fica muito irrealista. Beleza, as pessoas na vida real, elas têm reações incoerentes. Mas é num nível que, tipo assim, não, se esse moleque ele não tem algum distúrbio mental, não aconteceria. Você vai me desculpar, não aconteceria. No final de tudo, o livro é realmente barraco, igual eu queria. Mas você não se apega a ninguém, você não confia em ninguém, você não se interessa por ninguém. Se alguém estiver rodando, você não liga, você só fica tipo, dane-se. A cena final é outro auge, porque é literalmente aquela cena final dos Homens-Aranhas apontando os Homens-Aranhas e todo mundo ficando tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Esse livro daria um ótimo filme desses bem ruinzinho, bem cafona, mas que a gente adora, que é o auge do entretenimento. Eu, pelo menos, aprecio sem moderações. Um Pacto de Silêncio me impactou tanto que eu literalmente tenho vontade de resumir, pra eu poder destrinchar o meu ódio e o meu amor, sem me preocupar se é spoiler ou não, porque eu já te contei tudo, sabe? Se você, por acaso, gostou de algum desses livros, mas não tem saco pra ler, eu tô pensando em fazer vídeos de resumo. Então, me diga nos comentários se você teria interesse nesse tipo de vídeo. Então é isso, até o mês que vem. Obrigada se você assistiu até aqui.